A gente pode não ter percebido muito bem o que aconteceu no final de Supernatural, mas a gente notou que os irmãos Winchesters basicamente não são nada sem o personagem Chuck. Bom, pelo menos pelo que a gente deu a entender naquele final da série. Que maldade você fez comigo. Basicamente nada tem propósito sem o que o Chuck teria criado. E hoje eu vou te mostrar como a última temporada, em específico o último episódio da série Supernatural, ou no caso o episódio 19 em si, mas o episódio 20, que foi justamente o que aconteceu, o atrito final, de como pessoas comuns acontecem. Mas basicamente, por que Sam de Winchester teve aquele final que até hoje os fãs estão assombrados com aquele final? Basicamente que a representação final de tudo é que sem Deus nada faz sentido. A ilusão da liberdade total no universo de Supernatural. Depois da 15ª temporada, Sam e Dean finalmente vencem o personagem Chuck. Vencerem entre aspas, porque basicamente eles só encerram. Eles conseguem o que mais quiseram, a liberdade total. Mas aí vem a surpresa. O mundo começa a parecer estranho. As coisas perdem o brilho. Não há mais direção, não há mais destino. Somente o que nós vemos, um vazio, um caminho. Mas aonde? Para onde eles vão? O que eles vão fazer? O que a caçada tem a ver? Basicamente, um vazio muito grande no universo da série. A liberdade sem propósito não é vitória. Tá mais para uma desordem. E isso reflete uma verdade espiritual para a nossa vida real, por exemplo. Sem Deus, a vida entra em colapso. Nós sabemos, gente, que o personagem Chuck em Supernatural era um personagem que tinha algumas coisas ali. Ele era bem diferente do nosso Deus da vida real. Então, ele é muito diferente. Porém, para o universo de Supernatural, ele era necessário. Como eu disse pra vocês, ele era um personagem bastante diferente. Ele não é igual ao da Bíblia, por exemplo, mas ainda assim ele era a força que mantinha, o universo em equilíbrio. Quando ele é retirado da história, tudo começa a ficar sem sentido e até desmorona. Isso mostra que mesmo uma representação distorcida do que a gente estava vendo ali, ainda assim era essencial para a ordem existir naquele universo, por exemplo. Não é à toa que sem ele a série simplesmente acabou. Então, basicamente, não faz mais sentido nenhum o universo da série. Então, basicamente, como o universo da série, a gente viu que a série basicamente desmorona todos os universos, toda a linha de fictícia da história, por exemplo, tudo basicamente fica sem um propósito, igual na vida real. Uma pessoa sem Deus, basicamente, é uma pessoa sem propósito. Como a gente pode ver, muitas pessoas que não têm propósito são pessoas que estão bem vazias. Então, quando eu assisti o episódio final de Supernatural, eu senti isso, apesar de ter sido um final muito bonito, pelo menos a partir do episódio 20, porém, entretanto, ficou aquela sensação de vazio, apesar de tudo. Bonito, entre aspas, né, gente? Porque o episódio 20 em si eu não achei tão bonito, justamente por causa, né, do que aconteceu com o Dean. E em si, do final, em geral, de Supernatural, também não fui um grande fã do final, em geral, porque teve muitos problemas que pra mim, ficou faltando muitas faltas de coerência. Mas isso não tira o fato de Supernatural ser incrível. Sam e Dean ainda buscam sentido. Mesmo após vencerem tudo, os irmãos não encontram de fato a paz. De imediato, Dean morre de forma simples. Sem monstros, sem trama, sem um drama específico. Apenas o fim de uma vida comum. Mas aí a gente se pergunta, o Dean morrer tão fácil? Pois é, a gente começa a ficar analisando uma questão muito importante sobre por que o Dean morreu daquele jeito, de uma forma tão simples, de uma forma tão assim, normal. A gente esperava algo mais grande, algo mais poderoso, já que o Dean é o Dean. O Dean, eu sei que ele é uma pessoa comum, mas a forma muito simples de como ele teve seu fim. E isso demonstra justamente o que acontece. E só depois da morte eles encontram-se, né, no caso os dois, no céu, para ali, enfim, ter o descanso da paz verdadeira, ou seja, eles basicamente lutaram para no final se encontrarem a paz não na terra, mas no céu, por exemplo. Então a série mostra que o descanso pleno não está nesta vida, mas na eternidade, o que aponta diretamente para um conceito cristão, como a gente já conhece ali na história. A verdadeira paz está justamente em Deus. E ao mesmo tempo, a gente começa a notar que se fosse vice-versa, se o Dean ficasse vivo e o Sam morresse no caso,
o Dean sentiria um vazio muito grande, ou seja, ele nunca teria paz aqui na Terra. Já o Sam, né, também teve a mesma coisa, apesar dele ter vivido a vida dele, ele sentia assim um vazio grande por falta do Dean. O céu como um destino final, o céu representado ali no universo de Supernatural, no final, não é religioso em si, mas carrega uma carga espiritual forte. É um lugar onde Deus está em paz. É onde ele encontra Sam, no caso, o Dean encontra o Sam. É um lugar onde o Dean encontra a paz. É onde ele reencontra o Sam. É onde a história deles termina de fato, ali no universo de Supernatural. A série começa com dor, tragédia e separação, mas termina com reconciliação, paz e eternidade. É uma jornada do caos até a redenção dos irmãos Winchester. Supernatural nunca foi uma série gospel, como a gente já no passado, né, poderia até se dizer que era um pouquinho ao certo, mas sempre flertou com temas profundos, fé, redenção e sacrifício. E no fim, a mensagem é clara. Você pode lutar, vencer, conquistar, mas sem Deus, tudo isso vira poeira. A vida perde sentido. E só há paz de verdade quando você se reconcilia com o divino. É por isso que o final não é uma grande batalha em si, é um silêncio, uma estrada, é uma volta para casa, basicamente. E no final de tudo, você não consegue viver plenamente sem Deus. É basicamente impossível. E o Dean foi a prova viva disso, e os irmãos Winchester em geral. O mais forte de tudo isso é o que fica implícito, que sem Deus você até respira, mas não vive. Jim e Sam só encontraram a real paz e propósito e sentido quando deixam o controle, quando foram descansar. A série mostra que a vitória maior não é vencer o mal, é encontrar a paz interior, e isso vem de uma fonte superior. Muita gente hoje vive como Sam e Dean, no caso, na luta constante. Mas a série mostra que a luta sozinha não basta. A gente precisa descansar. A gente precisa confiar também. No fim, Supernatural ensina algo profundo. Você pode viver uma vida inteira lutando, mas só vai encontrar o verdadeiro fim feliz quando parar de se render a algo maior que você. Então, basicamente, gente, a gente encontra uma mensagem bastante profunda naquele final de Supernatural, porém, entretanto, com aquela sensação ainda de vazio, né, pelo que aconteceu de fato no episódio 20 em si e no episódio 19 em si também. Mas a gente começa a notar que justamente o Chuck, o personagem, sempre esteve ali guiando os irmãos Winchesters de todas as formas possíveis, né? É claro, ele é muito diferente da Bíblia, gente, muito diferente, muito mesmo. Mas ele sempre foi necessário para o universo de Supernatural funcionar. Não é à toa que toda a série só foi acabar justamente no final. E no final, os irmãos conseguiram encontrar a paz só no final, depois de muita luta. E ainda assim, não conseguiram sobreviver nem um mês direito sem o Chuck. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, pessoal, que eu vou trazendo aqui para vocês, vídeos aqui bem editadinhos, bem bonitinhos, para que a gente possa aí tá compartilhando pro pessoal. E também vai estar disponível a loja do canal aqui no link da descrição para quem quiser conferir aí produtos em específico, camisas, canecas e etc. É só clicar no link da descrição, pessoal. Novidade aqui muito grande no canal, para vocês aproveitarem aí tudo que tem a ver com o universo. E ó, só coisa bonita, tá, gente? Que a gente não vai indicar nada simples e de qualquer jeito pra vocês não, aqui é só coisa top de linha. Então é isso, fiquem todos com Deus, um forte abraço, Deus abençoe muito vocês grandemente, e sem Deus, você não consegue sobreviver, gente. Então é isso, falou!